Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde, internautas, comunidade da APAMEC. Hoje, dia 19 de maio, 18 horas. Já estou aqui, a edição no 1544, já estou aqui com o Rafael, diretamente de Blumenau, para falarmos de gestão de conflitos condominiais. Hoje de manhã fizemos um programa aí também sobre poda de árvores, né, hoje de manhã, e agora vamos falar de gestão de conflitos condominiais. Rafael, tudo bem com você, não? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Iglesias? Boa noite à nossa audiência aí. Como é que anda? Ótimo, ótimo. Melhor agora que a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta, né? Quem já foi síndico, ele sempre gosta de falar sobre esse assunto, né? Síndico ou condômino. Eu sou ex-síndico, mas sou condômino, então é importante também a gente estar a par, né? Antes da gente começar nesse nosso bate-papo, deixa eu fazer uma chamada para amanhã, que amanhã nós temos aí a parceria, nós temos aí 3 parcerias, e uma vai ser o Instituto Brasileiro de Pactos Colaborativos, que foi semana passada, amanhã o Clube de Negociadores, e na última quarta-feira do mês, Instituto Brasileiro de Gestão de Conflitos. Então, amanhã eu e o Gelson estaremos aqui com a Érica. Deixa eu ver se vai entrar. Não entrou ainda? Pô, o que está acontecendo? Entrou agora. Entrou agora. Entrou. Opa, saiu, né? Saiu. Entrou e saiu. Isso. Agora tá. Bom, amanhã nós vamos estar aqui com a Érica Pascoal, que é diretora comercial do Clube de Negociadores, e o tema que ela vai abordar amanhã é neuronegociação com inteligência artificial. Né? Então, esse é o tema que o Clube de Negociadores vão trazer amanhã para nós. Neuronegociação com inteligência artificial. Rapaz, esse é um assunto interessante, né? Muito bom. Modéstia à parte, olha, essas 3 parcerias que nós temos, olha, eu vou te falar, viu? Dá um orgulho, porque já são parcerias, inclusive, já antigas, que mensalmente está aqui conosco, e, obviamente, cada assunto um melhor que o outro, entendeu? Então, é até uma superação, né? Então, é muito legal, e o pessoal que é especialista, né, na área, né? Então, muito, muito interessante. Mas vamos falar aqui da nossa gestão de conflitos, o Rafael. O que você pode dizer? Olha só, antes da gente começar, a gente deve lembrar aquele conceito que a gente sempre traz, né? Que o conflito sempre ele não é de todo ruim, né? O conflito nos ajuda a pensar um pouco nas coisas, né? E buscar solução para aqueles pequenos casos que a gente tem na vida, né? Que ainda não se transformaram naquele confronto, que é uma coisa mais grave, né? Até com outro perfil de ação sobre ele, né? Então, sempre, para a gente ilustrar rapidamente, a gente sempre deve lembrar que o conflito, seja ele condominial ou qualquer outro, deve ser resolvido o mais rápido possível, né? Para evitar que ele se torne uma situação praticamente incontrolável, né? É que a gente chama a clássica espiral do conflito, que ela vai crescendo um pouquinho, devagarinho, e no final das contas a gente passa a ter um problema maior que poderia ter sido evitado se a gente tivesse cuidado um pouquinho mais disso aí, com um pouquinho mais de atenção, de dedicação, e aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Iglesias, com aquela presença que o síndico ou o gestor precisa ter para cuidar daquele conflito condominial, né? Então, eu trouxe alguns deles aqui que a gente sempre lembra, né, que são importantes, que a gente nunca pode deixar de
de citar, né? Que eu chamaria, entre aspas, dos conflitos clássicos. Né? O primeiro talvez é o líder de audiência, que é o desrespeito à lei do silêncio, né? Causado pelo barulho recorrente, seja de criança, seja do andar de cima, do andar de baixo, de gritaria, de ar-condicionado, toda aquela situação que a gente já conhece de barulho. Né? Também a questão do som alto do vizinho, que acha que ele comprou aquele aparelho que antigamente a gente chamava de hi-fi, lembra disso, cara? Não vou nem falar isso, vou dizer que a gente é velho, né? E a turma já tinha aquele som alto, né? Também aquela questão de obras sem autorização, que causam um barulho, uma incomodação terrível, né? Eu trouxe também aqui a questão dos pets que ficam soltos, né? A gente adora pet, mas ele não pode ficar solto no condomínio, né? Então, isso causa aquelas coisas de correria, assustar alguém, né? Sem falar das questões dos dejetos que eles deixam, porque o bichinho ele não sabe muita diferença da entrada social para o jardim, né? Para ele, onde deu vontade, ele vai. Então, a gente tem que observar as questões de leis estaduais e municipais também. Né? Também a questão clássica dos desrespeitos, né, aos horários das áreas comuns, de piscina, de sauna, de quadra, né? Porque a gente sabe que existe um horário e muitas vezes se quer esticar um pouco, né? E eu até entendo que numa época de férias, de verão, não custa esticar um pouquinho mais esse convívio, né? Mas a gente tem que ter um respeito, né? Uma coisa que particularmente a mim preocupa muito, isso eu não deixo de falar nunca, né? É a questão das crianças que ficam desacompanhadas nas áreas comuns, né? É muito perigoso isso, a questão de parquinho, de cair uma bicicleta, né? Sem falar que, dependendo do tipo de condomínio, há uma circulação grande de estranhos também. Né? E aí a gente vê as possibilidades, os riscos que essas crianças correm. Também os clássicos transtornos gerados por vazamento. Né? Se é o vertical, que é aprumado, é uma responsabilidade do condomínio. Né? Se é horizontal, é responsabilidade das unidades. Isso precisa ficar sempre muito bem definido, né? Percebido de tal forma que não haja dúvida de quem é o responsável por aquele reparo. Né? Um outro, eu não sei, em São Paulo tem muito, no Rio a gente tinha muito, aqui em Santa Catarina também começa a ter aquele gotejamento do ar-condicionado. Né? O pessoal instala um aparelho de ar e esquece de botar aquele tubinho que não custa nada botar ali, encaixar no dreno, porque quando começa a pingar aquilo, dá vontade de esganar o vizinho. Né? Também nós temos o mau uso das garagens, né? E sempre se acha que a garagem é propriedade, que pode guardar qualquer coisa ali, mas não pode. Garagem é para o veículo. Né? Deixar uma coisa ali temporária, para uma obra, um dia, amanhã vem buscar, não tem problema. Mas não pode se transformar em depósito. Né? Também temos um problema que dá sempre, assim, traz muita confusão no condomínio, né? É discussão de moradores, ou mesmo do síndico, fora de contexto, ou fora do local apropriado, né? Com os funcionários e terceirizados. Né? Isso é uma coisa que causa bastante conflito no condomínio. Também, estou falando, hein? O mau uso da lixeira, né? Daqueles objetos que são atirados de qualquer maneira, o cara tem preguiça de botar ali o saquinho nos orgânicos, nos recicláveis, né? Na caixinha de vidro, na caixinha de pilha. Pô, se dá um trabalho danado para fazer isso e as pessoas não querem, muitas vezes, respeitar. Né? Uma outra coisa importante, né, é a questão do uso de varanda e janela para pendurar roupa. Né? Às vezes, principalmente em varanda, a gente tem um limitezinho ali insuportável. De repente, as pessoas querem pendurar coisa para secar, principalmente no verão, que tem mais sol. Né? Isso tem que ter sempre muito cuidado. Né? Também a importunação de vizinhos, né? Que, com odores, com ruídos,
uma coisa que é muito comum, o pessoal quer dedetizar a casa. Né? Tá certo, tem que dedetizar de vez em quando aí, por causa de barata, de formiga. Mas não custa avisar o vizinho, olha, vizinho, no tal dia eu vou dedetizar aqui a minha casa, né? Para que esses produtos costumam ter cheiro forte, né? Quando são aplicados, né? Também um tema que a gente mais adiante vai conversar, que são as clássicas discussões agressivas no WhatsApp, né? Que, em vez de ser um meio de comunicação, se transforma numa plataforma bélica, né? E, por fim, os dois últimos pontos, que aí são, digamos, bem fortes da gestão, que é os conflitos causados pela inadimplência, né, de moradores e também pela aplicação de notificações e multas, né? Que aí o morador, às vezes, se sente ofendido por conta disso, entendeu? Mas, se for devido, tem que ser, digamos, aplicada a multa e a notificação. Eu Rafael, trouxe essa lista aí para a gente começar nosso papo. você trouxe praticamente uma lista completa, né? Uma lista praticamente completa, né? E o rei do conflito, né? É o barulho, né? Com certeza é o barulho, né? É o barulho. Já passei por isso. De repente o pessoal confunde, muitas vezes confunde o seguinte: barulho. Até 10 horas da noite eu posso fazer barulho, tal. Pô, mas isso aí é lá fora. Pô, lá fora você tem uma lei. Muitas vezes o município tem, olha, até 10 horas, tal, depende do evento, né? Agora, dentro do seu apartamento, né, eu já passei por isso, pô, você não pode chegar, você tem que ter, independente do horário, se é meio-dia, se é 8 horas, se é 5 horas da tarde, você não pode colocar o som em último volume, né? Isso é contrassenso, né? Já passei por isso, né? E aí você falou uma coisa já no início que acho que é fundamental. Muitas vezes o síndico, independente se é orgânico ou profissional, né? Muitas vezes ele tem várias coisas dentro do condomínio para tomar, para ter decisões, né? Ele é o gestor do condomínio, ele é o responsável pelo andamento do dia a dia. E muitas vezes é aquele negócio, não, deixa isso para lá, tá, depois eu resolvo. Olha, conflito tem de se resolver rapidamente. Você, inclusive, mencionou isso aí, Rafael. Tem de ser rapidamente, porque aquilo escala, pô. Aquilo vira bola de neve. E muito rápido, hein? E muito rápido, entendeu? E a gente percebe, inclusive, fazendo leitura, eu gosto de ler muito o site, o Sindiconet, né? E volta e meia comentando algum caso. Muitas vezes o síndico deixa a coisa passar, e aí vem as consequências, né? E cada dia vem consequências mais graves ainda. Então, o conflito é inerente ao ser humano, muitas vezes é uma oportunidade até para todo mundo crescer ou discutir sobre melhorias, mas o conflito ele tem que ter solução rápida. Se não tiver solução rápida, realmente a tendência é escalar. Né? Dificilmente o conflito se dissolve, né? Como uma bola de sabão, né? Se dissolve. Dificilmente. O conflito, muitas vezes, aí fazendo até pegando um gancho do que você falou, o conflito pode ser aquele balão que tem aquela bucha, né? E vai subindo, opa, vai embora. Ele pega fogo e aquela bucha cai em cima de uma área florestal e bota fogo na floresta, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Você falando aqui dessa coisa que se escala, né? Eu sempre trago essa ideia, principalmente da questão dos transtornos gerados por vazamento, né? Você tem um vazamento. Hoje é uma gotinha, é só aquela manchinha ali no teu telhado. Você vai ali, chama o rapaz, ele vai ali, dá um jeito, acerta o teu gesso e acabou.
Se aquilo não é cuidado, como eu já tive casos aqui comigo e outros prédios também que eu tive notícia, aquilo foi deixando, ninguém avaliou se era uma questão do prédio, se era uma questão individual, terminou que o problema se transformou tão grande que perdeu-se até a percepção de onde estava o problema, porque tudo foi afetado, né? Então a gente tem que ter cuidado para nunca deixar que digamos, esses problemas aconteçam e continuem, né? Atrapalhando a vida das pessoas. Vai lá, resolve, dá um trabalhinho, não existe conflito que seja fácil de resolver, né? E esse ano, eu estava conversando, por acaso, ontem, aqui com um vizinho, amigo nosso aqui, do nosso jantar mensal dos rapazes do condomínio, né? E falou-se por conta da convocação da seleção, né? Então, a seleção foi convocada lá, com os jogadores, aquele negócio todo, e vem aquela época, mais um pouquinho, daqui a uns 15, 20 dias, da gente começar a colocar a bandeira do Brasil na varanda e na janela, né? Se a gente vai levar isso dentro de um conceito condominial puro, não se pode colocar, né? Mas nós estamos numa época em que é festiva, né? Tem a Copa do Mundo, né? Tudo isso. Mas tem que ter cuidado para não botar aquele bandeirão que vai tampar a varanda do vizinho de baixo, atrapalhar a janela do vizinho. Então, quer colocar a bandeira? Coloca. Vamos comemorar, vamos ver se a gente ganha a Copa, né, Igreja? Tomara que a gente ganhe a Copa. Então, tá faltando, né? Mas lembrando que tem essa situação que a gente deve cuidar um pouquinho para, havendo a flexibilização da colocação das bandeiras, né, que a gente também não atrapalhe o vizinho com isso, né? Esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de lembrar, principalmente numa época como essa, né? De 4 em 4 anos, né? E ver, isso não vai atrapalhar a fachada, isso não vai comprometer estrutura, nada. Mas é só uma questão de respeito com o vizinho de baixo. E evitar, naturalmente, sempre que possível, né? E que as pessoas tiverem o bom senso, qualquer coisa polêmica em época de Copa. Não é? A Copa é uma época de festa, né? Se tomar o 7-1 de novo, a gente guarda a bandeira, mas enquanto estiver ganhando, a gente deixa lá a nossa bandeira na varanda e na janela, né? O Rafael, é interessante esse nosso bate-papo, que é o segundo bate-papo do mês, né, sobre condomínio, porque é aquele negócio, você falou uma coisa que vai acontecer agora, né, acho que agora 22 dias para começar a Copa do Mundo, o Brasil acho que joga 3 dias depois, vai começar a Copa do Mundo, aquela coisa, inclusive vai ser os Jogos do Brasil, pelo jeito parece que vai ser à noite, bem à noite, então vai ser legal, né? Vai ser interessante. E aí colocar bandeira, acho que tudo precisa ter um bom senso, né? Colocar uma bandeira que vai. Não, minha bandeira é a maior do mundo. Só que é o seguinte, legal, maravilha, pô, mas tem que ser quê? Um ambiente de condomínio e que não pode afetar o vizinho, né? No mínimo, né? No mínimo, né? Você entendeu? No mínimo. Inclusive, respeitar, se houver torcedor de outros. Como aqui em São Paulo, aqui você vê gente. São Paulo, né? É uma torre de Babel, você vê gente, todo mundo. Pode respeitar também, se o indivíduo quiser colocar a bandeira do país dele, também respeitar, né? Sem problema nenhum, né? Então, fazer do evento também um evento, né? Um evento do condomínio, quer dizer, de repente chegar, olha, eu me recordo de 2002, né, a última vez que o Brasil foi campeão e foi no Japão. Nós fizemos no salão de festas, colocamos televisão e fizemos café da manhã, aberto, fizemos uma vaquinha entre nós. Era de madrugada, né, os jogos, né? E aí foi aqui, afinal, acho que era 8h30, 9 horas, acho que é mais ou menos isso, 8h30, 9 horas da manhã. Fizemos um café da manhã, entendeu? Convidamos todo mundo, fizemos uma vaquinha, o condomínio não pagou nada. Fizemos uma vaquinha e foi uma festa, né? E foi uma festa legal, né? Então, isso também ajuda, né?
você fazer uma boa vizinhança, né? Isso é muito Olha só, o que isso tem a ver com a questão do conflito condominial, né? São pessoas que, por exemplo, às vezes a pessoa, a família, tem parentes, às vezes o marido, a esposa são de outros países, né? Tem outra nacionalidade, né? Eu tenho um filho que é casado com uma moça alemã, eu já disse para ele, olha, se ela falar de 7-1, eu me recuso eu corto as relações, entendeu? Então, mas existe essa situação. E isso se estende também a outras atividades, né? Se quiser fazer um churrasco, se quiser fazer uma decoração no prédio, né? Que não estrague as plantas, que não quebre nada, porque isso é um evento temporário. Se o Brasil chegar na final, nós estamos falando de um mês e pouquinho. Acabou aquilo, festa, parabéns, estamos juntos. E tiramos fotinho, botamos no arquivo do condomínio e pronto, né? E aí a gente toca a vida. Agora, Rafael, você falou uma coisa, bom, barulho, né? Então, o barulho, só para encerrar o assunto barulho, coisa mal resolvida já vira picuinha. Coisa mal resolvida vira picuinha. Então, por exemplo, eu quando fui síndico, eu sempre queria estar atual, eu era síndico orgânico, que está atual de tudo, para resolver rápido, para resolver no mesmo dia, no dia seguinte. E a coisa funcionava. E aquilo que não era falado, entendeu? Que o síndico, que o zelador não sabia, aquilo se escalava. Entendeu? Aí vira picuinha. O fulano é muito mimimi, né? O cara lá de cima, o cara de cima é mimimi, o cara de baixo também. E aí a coisa se resolve numa boa, mas aquilo vai escalando. Infiltração, né? Muitas vezes é aquele negócio, é muito fácil jogar, mas aqui o problema não é meu apartamento, o problema é plumada do condomínio. Então, já aconteceu comigo, aí como advogado, e a coisa tinha se escalado já de uma maneira que eu fui contratado, eu conheci a pessoa, falou, olha, eu quero uma ação. Por quê? Por isso. Bom, como eu conhecia a pessoa envolvida, eu falei, espera um pouquinho, no final de contas, o que você quer? Porque eu conversei, eu quero a solução. Ok, então vamos partir para a solução. Se não tiver uma solução numa boa, aí partimos para uma ação judicial. Embora aquilo você sabe que vai demorar. E os custos iniciais vai ser todo seu. Perito, alguma coisa. Bom, fizemos uma convocação no Sejusc, para convidando a pessoa coisa, não, o problema aqui não é, o problema é aquela plumada, né? A pessoa é uma pessoa leiga, mas é aquele negócio, jogou, falou, bom, e aí eu tive, foi muito legal, tinha 2 mediadoras muito boas mesmo, e foi levando tal, falei, olha, eu estou aqui também como advogado, mas também tentando ajudar a chegar um coisa. E chegamos. Chega uma hora e falo assim, vamos fazer o seguinte, não adianta, eu acho isso, eu acho aquilo. Todo mundo acha e ninguém tem razão. Vamos contratar um caça-vazamento, caça-vazamento, chegamos num acordo, fizemos uma composição, né? Tudo bem, então meio a meio para cada um, e se o condomínio for do condomínio, o condomínio vai ter de ressarcir. A gente vai para cima do condomínio. E se coisa, eu quero ressarcimento. Bom, no fundo, resolvemos. Depois, no coisa, resolvemos, porque realmente era do apartamento de cima. E a pessoa ressarciu e tudo se resolveu. Agora, imagina se fosse tudo via judicial. Aquilo vai se escalando, e as pessoas se encontrando nos elevadores, se encontrando no elevador, na garagem, quer dizer, aquilo vira um pandemônio. Tem que, olha só, desses nossos estudos de mediação, há sempre os questionamentos, né, digamos, do perfil judicial e extrajudicial daquelas sessões, daquelas reuniões que a gente participa, né?
Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta é que a mediação condominial ela é essencialmente extrajudicial. Ou seja, nunca vai precisar ir para lugar nenhum. Chega a ser até, como é que eu posso dizer, até complicado se não houver um fato realmente grave, falando de agressão, falando de coisas que transcendem os direitos que a mediação pode atuar. É meio esquisito a gente mandar um conflito condominial para a justiça. Se a gente tem um síndico, se existe um mediador condominial, se existe uma administradora, se existe o próprio síndico profissional também, a gente tem falado disso aqui, né? Já estão lendo também sobre as técnicas de mediação, né? Para evitar que isso se vá para frente. Porque você trouxe uma ideia. Nós chamamos um terceiro, que, entre aspas, é um perito, certo? Não deixa de ser um perito. Foi lá, fez a. Eu sei como é, eles têm um negócio que coloca assim, né? Que escuta a água por onde passa, né? Aqui nós chamamos uma ocasião, um serviço, o camarada tem um aparelho que ele lê vazamentos por diferença de temperatura, umidade. É interessante, é um aparelho assim que diz ele que é caríssimo, eu não conheço aquele aparelho, né? E que ele consegue detectar com uma precisão bastante boa. Estamos falando assim de centímetros, quer dizer, a gente não erra que o defeito aqui, a gente não quebra 2 metros para cima. A gente quebra a diferença de 10 centímetros no máximo, que não causa problema nenhum, né? Então é bom que a gente sempre tenha em mente essa possibilidade de estar, digamos assim, resolvendo as coisas de forma harmoniosa. Eu sei que é difícil, né? O sangue sobe rápido, mas a gente tem que ter a tranquilidade, né? Para o nosso próprio convívio dentro da nossa micro-sociedade, que é o condomínio. Né? E uma coisa, né? O Rafael, internautas que estão aqui ao vivo e quem vão assistir em outros horários, o conflito no condomínio, as pessoas muitas vezes não levam muito a sério, não, né? Infelizmente, a gente percebe que não leva muito a sério. Né? E a gente está vendo uma escalada, está vendo uma escalada, pô, sabe, e desfechos seríssimos, né? Que a gente vê, a gente acompanha, seríssimos. Por quê? Um conflito entre qualquer outro tipo de conflito, às vezes você não tem um contato com a pessoa, você não tem contato, né? Até um casal que se separa, pô, sabe, que se divorcia, muitas vezes você não tem contato com a pessoa. Né? Pô, você tem um conflito sério, mas você não fez o contato. É diferente do condomínio. O condomínio você tem o contato. E parece que atrai, né? Eu não quero ver o vizinho lá de cima. Ou, sabe, ou o vizinho lá de baixo. Você pega um elevador, você está com o fulano. Entendeu? Porque a lei de Murphy funciona nessa hora, não é? Porque eu vejo isso aí, porque as pessoas que a gente ficava só sabendo, né, problemas, que muitas vezes a pessoa está passando problema e não quer contar, nem para um zelador, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a pessoa, às vezes uma mulher, muitas vezes ela tem receio de falar para o zelador, eu não quero confusão, mas ela conversa com a pessoa, sabe, da limpeza. E a pessoa da limpeza, olha, chega para o zelador tal, e aí vem para você. E aí você fala, pô, de uma maneira tão. Né, você vai lá e resolve o negócio, entendeu? Mas desde quando tá esse negócio, vamos conversar. Conversando, a gente se entende. E coisa, agora, deixar a coisa escalar, né, aí você vê a pessoa. Parece que você vê todo dia, né? Toda hora, né? Porque às vezes você vê, numa semana você vê a pessoa 5 vezes, você pensa que você viu de manhã, à tarde e à noite. Né? Na cabeça da pessoa tem esse negócio. Então, é importante no condomínio começar a resolver. Se o seu, por exemplo, muitas vezes você pega síndicos omissos, né? Independente se é profissional ou o orgânico, muitas vezes, puxa, eu conheço os dois, eu não quero ter confusão, puxa, eu vou ser obrigado a tomar uma atitude que não vai ser legal, né? Pô, minha imagem, pô,
meu amigo, aí a tendência é vir coisas não agradáveis, né? Então, o que o Rafael falou, conflito é inerente a qualquer atividade. Só que qualquer ambiente. Teve o conflito, né? Já tenta resolver, resolva de imediato. Você citou um ponto importante aí, na questão até das pessoas que se separam, né? Muitas vezes, o casal, a gente trabalha isso muito nas varas de família, né? Nas mediações familiares, né? O casal se separou. Um deles saiu do prédio, né? O outro ficou por conta das crianças, etc. e tal. Aquela vida mudou, certo? Mas se aquele casal, se aquela pessoa tiver um conflito, né, dentro do condomínio que não foi resolvido, por exemplo, o outro cônjuge foi embora. Ele não está vivendo aquilo. Mas se você tiver um conflito dentro do condomínio, você continua vivendo aquele problema. Então, evita, resolve logo de uma vez e corre para o abraço, né? E vamos em frente e vamos viver melhor do que a gente está vivendo com o conflito, né? O Rafael, você falou uma coisa que ocorre muito. Eu faço 2 varas de família aí na comarca de Guarulhos, 2 varas. Então, volta e meia, eu estou assim, mas eu tenho medida protetiva. Eu não questiono, você tem? Ok. Então, vamos tentar adequar tudo, né? Então, muitas vezes, o apartamento é do casal ainda. O casal ainda está se divorciando. E aí é que negócio. A pessoa falou assim, mas eu não quero que... Já aconteceu comigo, como síndico. Olha, eu não quero que essa pessoa entre aqui. Pô, mas até ontem ela entrava. Então eu falo assim, bom, aqui é simples. Faça uma carta dizendo, não precisa nem falar os motivos, dizendo o seguinte, não autorizo mais a entrada, não precisa nem falar que está separando, não autorizo mais a entrada, a entrada daquela pessoa, entendeu? Não permito mais. Né? E aí você passa para a portaria, e a portaria simplesmente fala, olha, infelizmente recebemos a notícia está registrada que o senhor não pode entrar, o senhor, a senhora não pode entrar. Aí só toma suas providências aí perante a procura, né? Então, isso acontece. Então, muitas vezes, olha, e geralmente é coisa de família. A minha irmã não entra mais aqui. Entendeu? Põe por escrito, porque depois é aquela velha história. Põe por escrito. Eu você falando, não, tudo bem. Não quero nem saber o que aconteceu. Agora me manda uma correspondência simples. Você pode colocar de punho. Não entra mais tal com nós todos. Entendeu? Até segunda ordem. Você pode colocar até segunda ordem, porque é verdade. Agora, o que não pode é ninguém brecar aqui e depois a pessoa já ouve uma coisa. Não, mas eu não falei nada. Você, né? Eu não falei nada. Põe isso aí. Registra. Registra sempre, porque tem uma turma que está contigo, estamos juntos, na hora que a coisa acontece, diz, não, eu não falei nada. Eu disse, como não falou? A gente tomou atitude porque, do nada, a gente achou que era bonito proibir fulano ou ciclano entrar no condomínio. Olha, o Rafael, nessa parte aí, parece uma coisa meio babaca, pessoal, mas isso eu já passei por aí. Proibição de ex-marido, ou que estava em vias de separar, e muitas vezes já não separa, entendeu? Aquela briga que demora, às vezes, 2 semanas, de mulher, de mãe, de sogra, tudo isso eu já vi, entendeu? Falei, põe por escrito. E sem falar daqueles casos que eu não fui aqui, mas recentemente eu tive notícia, que eu vou partir do princípio que seja verdade, né? Porque é bem possível. Na separação, o casal tinha 2 carros. Era um para a ex-esposa e outro para o ex-marido. Né? O ex-marido trabalhava com viagem, etc. Então, disse, eu vou viajar, na volta eu passo aí e pego o carro. Ela não deixou ele pegar o carro.
proibiu de abrir a garagem, aquele negócio todo. O rapaz teve que buscar o carro com notificação judicial para poder buscar o carro Aí, dele. Isso é loucura, mas tem, cara. eu não passei por isso, mas deve ter sim, pô. Eu não passei por isso como síndico, Opa. mas era tipo negócio, por exemplo, se eu passasse, falasse assim, olha, você viu as consequências? Vocês já se divorciaram ou está em vias de separação? Você já viu as consequências disso? Só analisou essas consequências? Que muitas vezes as pessoas querem, não, eu quero ferir outro lado. Isso a gente vê muito numa mediação, né? Principalmente na área de família, a gente vê muito isso aí. Não, eu quero a pessoa quer ferir outro lado como uma revanche. Mas, e aí, muitas vezes, você tem um colega advogado que, pô, não orienta, né? Olha, o que passou, vamos daqui para frente, né? E aí o que acontece? E aí você tem, a gente como Meirão fala assim, você já viu as consequências disso? Que é muito fácil fazer, né? Falar tal, para ter, ou proibir tal. E as consequências? Entendeu? E as consequências, né? Então, e muitas vezes as consequências são desagradáveis, né? Agora, você imagina a situação de um síndico, né, em que o síndico orgânico ou o síndico profissional que esteja ali na hora, né? Aí daqui a pouco o porteiro chama e diz, olha só, senhor Iglesias, nós estamos aqui com o Rafael, que está aqui fora, o ex-marido da dona fulana do 304, eles ainda não estão separados, ele está dizendo que eles não são separados, que tem direito de entrar. A casa é dele, ele vai buscar as coisas dele, mas ela já disse que não pode. Olha a situação complicada, que sinuca de bico que fica o síndico, né? Aí tem que interferir um pouco, mas olha, então, não sei, eu pensaria na seguinte situação: chega para ela, a senhora sai, né? Fica ali embaixo um pouquinho para ele subir, pegar as coisas dele e ir embora. Precisa se ver, né? Mas isso em algum momento pode acontecer e não é incomum, hein? Não é incomum. Não, é comum. Infelizmente, Infelizmente, nós temos tantos mil condomínios nesse país, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? infelizmente é comum, viu, o Rafael? É comum, porque muitas vezes a pessoa. Eu já vi casos, né? Pô, só na área de família, 15 anos. Eu já vi casos que falam assim, pô, mas eu tenho minhas ferramentas de trabalho, meus instrumentos de trabalho que eu não consigo tirar, pô. Entendeu? E numa mediação, com divórcio, com uma série de coisas. Falou, bom, pera um pouquinho, e aí? Como é que fica? Entendeu? E resolver. E aí, quando resolver, se marcar um dia, tem alguém para acompanhar. Eu já tive casos de relacionar aquilo que a pessoa estava autorizado a retirar. Entendeu? E uma coisa, quem ficar para recepcionar o fulano, para tirar suas coisas, que são coisas pessoais profissionalmente. Então, isso acontece. Agora, você imagina num condomínio, porque muitas vezes a pessoa porra, extravasa, né? Porra, sabe? Extravasa, aí vira um tumulto que todo mundo vai acompanhar e, obviamente, prejudica a imagem do condomínio, né? E uma coisa que é muito importante, né? Nessa hora, as pessoas que fazem isso, já tentando combinar uma situação de família com uma situação condominial, elas se expõem demais a uma situação que é desnecessária. Ou seja, para que se tem um problema lá, tem que resolver, resolve, né? Tranquilo, procura resolver para evitar que, de alguma forma, a vizinhança vai ficar sabendo, né? Isso, infelizmente, no condomínio isso acontece. Mas não precisa se expor, né? Expor ninguém aos filhos, né? Porque depois os filhos também podem sentir vergonha daquela situação. Então, vamos buscar entender que, nessa hora, fala com o síndico. Síndico, olha só, estou com essa situação. O meu ex está ali fora e eu não quero que ele... O que você me ajuda aqui? Então, olha só, a senhora desce, ele só pega as coisas e vai embora, partindo do princípio que o cara seja, naturalmente, a pessoa seja confiável, né? De entrar na casa que era dele, pegar as coisas dele e ir embora, as ferramentas, o computador, sei lá o quê, para poder ir embora, né?
Isso a gente deve evitar, porque aí a coisa, às vezes, se resolve em meia horinha, sabe? Dependendo do horário, nem a grande massa do condomínio tomou conhecimento, né? E ficou resolvido, né? É, Não tem maiores problemas. A gente deve é, evitar que esse conflito, nesse conceito, né, termine uma coisa simples que pode resolver se transformar num problema muito maior que até expõe as pessoas a situações e aí, claramente. o Rafael, o internauta, isso pode ocorrer, pô. Aí já não é, pode ocorrer, não, isso muitas vezes ocorre. Por quê? Digamos que é um casal popular. A gente sabe que tem, às vezes, no condomínio tem pessoas populares, né? Pessoas são populares, pessoas que são muito comunicativas, tal. E aí há uma separação de as pessoas resolver entre elas ali e tal, e pô, né, as pessoas ficam chateadas, puxa, se separaram, tal, às vezes se expõe, isso aí se expõe. Então, aí o que acontece? Uns defendem a mulher e outros defendem o homem, aquele negócio todo, e muitas vezes vem mais conflitos onde não existe, são coisas, o pessoal parece que é uma decisão, né? É uma decisão de campeonato. Quem está com a razão, quem não está com a razão, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, pô, sabe? Eu não estou exagerando, isso muitas vezes ocorre. E algumas vezes. Não, aí diz assim, mas olha, ele é um sujeito tão honesto, tão bondoso, ela é tão gente fina, adora as crianças do condomínio. Pessoal, todo mundo é bom, né? Vamos partir da ideia que todo mundo é bom, né? Mas em algum momento aquela relação não deu mais certo, né? Então, antes que ela também se torne complicada, deixa que eles resolvam. E dentro do condomínio, vamos respeitar o que aconteceu ali, o síndico ajuda, né? Sempre que puder dar uma força, até conversar, olha, por favor, deixa o carro dele, precisa liberar o carro dele, né? Eu tenho que abrir o portão para ele levar, eu não posso fazer a sua vontade porque, mas ele tem que vir me pedir. Não, olha só, ele já tem o direito de levar o carro. Se eu retenho o carro aqui, o problema passa a ser meu, porque quem não está cumprindo a lei sou eu, não é? Porque se ele já tem o direito do carro, como é que eu vou dizer, não vai levar? Onde é que nós estamos, né? E o síndico está lá no CPC, a responsabilidade legal do síndico. A gente não pode esquecer disso, né? O síndico é gente fina, quebra galho, mas ele tem responsabilidades legais que ele tem que cumprir também, né? Com certeza, com Então, certeza. isso é preciso estar sempre na lembrança das pessoas, né? Perfeito. Rafael, põe aquele slide que você me mandou, não? O que Olha você só, acha? é importante, esse slide que você colocou aqui, eu mandei para você, ele vai tratar, digamos, de um resumão da questão do conflito, né? E também vai falar um pouco sobre o potencial colaborativo da mediação condominial, né? Porque aí a gente vai vendo junto aí essa imagem. Olha É só. imagem na tela. É imagem na tela. Opa, que beleza. Essa imagem aí foi um conceito que eu fui desenvolvendo, fui apurando, né? E que ele está lá, faz parte do nosso livro, lá do nosso e-book. Então, o que acontece? Nós temos duas situações clássicas no condomínio, né? Que eu chamei da realidade do conflito condominial. Uma é você estar sempre apagando incêndio, né? E a outra é uma gestão contínua dos conflitos que já coloquei lá, que são inevitáveis, certo? Então, quando você tem o conflito ali da bombinha quase explodindo, você tem a prevenção, né, que o síndico normalmente faz, porque ele está na fase sempre de apagar o incêndio, né? Ele faz a gestão daqueles conflitos e, às vezes, quando ele precisa de uma solução, ou ele resolve ou chama um mediador no momento de maior dificuldade, né? Então, olha só, o condomínio não deve estar sempre pensando só em apagar incêndio, né? Porque assim como o condomínio tem que ter uma empresa que vai fazer a manutenção do elevador, que ela vai fazer algum tipo de manutenção de piscina ou terceirização de zeladoria, de segurança,
de limpeza, né? É sempre bom imaginar que, como o conflito ele é inevitável e certamente contínuo, dificilmente a gente vai passar um mês inteiro sem ter um conflitozinho num condomínio, conforme o tamanho dele, né? Nos prédios pequenos é mais difícil, mas pensando nos condomínios maiores, né, sempre haverá um conflito. E é nesses que eu mais ou menos me refiro, né? Porque a partir do momento que tem uma gestão contínua, pensando na solução do conflito como uma prevenção, o conflito deixa de ser uma bombinha para ser exatamente aquela carinha de sorriso que vai nos ajudar a melhorar sempre a nossa gestão e o nosso convívio, né? E nesse sentido, a prevenção deixa de ser simplesmente uma tarefa do síndico para ser uma colaboração entre o síndico e o mediador, né? A gestão também. O mediador não vai atuar diretamente na gestão, mas ele pode auxiliar, dar sugestões, né? Trazer experiências também que possam ajudar. E, naturalmente, quando houver um conflito instalado, se o síndico achar por bem, já tendo um mediador condominial atuante naquele condomínio, já deixa essa bola com ele. Olha, nós estamos com essa situação, né? Eu vou o nosso mediador passa aqui no condomínio uma vez por semana ou duas por semana, e ele vem aqui na terça-feira. Então, na terça-feira, a gente senta e conversa com ele. E ali mesmo já até formaliza, sabe, Iglesias? Num dos vídeos passados, né, a gente falou até dessa questão da formalização que você trouxe hoje de novo, né? Aquela coisa de estar com uma dificuldade, você quer uma decisão, você quer tomar uma ação, formaliza para que no futuro a gente tenha uma referência. A mesma coisa num conflito. Hoje nós temos um conflito qualquer gerado por uma plumada, por um barulho, por um pet, por um som alto, né? Por qualquer uma dessas coisas que a gente falou aqui de garagem, a gente já, ao resolver aquele conflito, já deixamos aquilo registrado. No futuro, aquilo diz, olha, a gente resolveu dessa forma. Não fica só na memória. Ah, não, mas como é que foi? Ah, eu lembro que o síndico, o Rafael, lá atrás, em 2019, ele resolveu assim, mas foi antes da pandemia. Sabe, começa aquelas quase lendas condominiais, né, que terminam que não serão tão úteis. Então, esse quadro, o que eu queria que a nossa audiência entendesse, né, pudesse refletir junto conosco, é que nós temos duas situações. Ou a gente apaga o incêndio e vai tocando a vida do jeito que dá, ou a gente pode ter uma gestão daqueles conflitos que são inevitáveis, sempre com a ajuda do mediador condominial. Não é um custo alto, né? Os mediadores trabalham sempre dentro das possibilidades, com valores perfeitamente compatíveis com os orçamentos dos condomínios, né? E o benefício que a experiência, que a ajuda que ele pode trazer é tão grande que, no final, só de não ter o problema já terá valido a pena estar sempre com um mediador. E outra coisa que eu não posso deixar nunca deixar de lembrar, que ao utilizar a mediação no condomínio, as pessoas, os moradores, também entendem o benefício da mediação. E se no futuro tiverem um problema qualquer, seja na área de família, na área empresarial, né, ou dentro do próprio condomínio, na área escolar, né, e em tantas áreas que a mediação atua, ele vai dizer assim, poxa, a experiência foi muito boa naquele condomínio. Então, isso também pode ser estendido a outros momentos e a outras situações que vão ajudar a gente a sair um pouco desse sufoco do nosso sobrecarregado sistema jurídico brasileiro, né? Já ultrapassado de 80 milhões de processos em curso, né? Então, vai ajudar também as pessoas se restabelecem em termos de relacional, né? Também cria um ambiente mais saudável, cada um resolve o seu problema da forma que gostaria. Então, quando a gente resolve o problema como a gente entende, como a gente gostaria, fica muito mais fácil que as coisas
avança, né? E fechando essa ideia aqui, nas minhas pesquisas, né, e até ouvindo outros mediadores bem mais antigos do que eu nessa área, há um consenso muito forte de que, especialmente na área condominial, mais de 80% a 85% dos acordos que são feitos através da mediação condominial são cumpridos e são levados até o final ou até se cumprir e não ter mais aquele tipo de conflito, né? O que nos dá essa tranquilidade de poder dizer assim, vale a pena ter sempre um mediador condominial próximo. No Brasil, nós temos aí, segundo os últimos dados que eu vi, perto de 7 mil mediadores, né? Já qualificados, treinados, né? Esse número sempre está sujeito a algum tipo de verificação final, mas certamente qualquer lugar do Brasil que você for hoje vai encontrar um mediador, né? Que vai poder ajudar na questão condominial, né? Perfeito, Rafael, perfeito. É importante, porque esse número que você traz de conflitos que há um acordo e eles são cumpridos. Por quê? Há um acordo e são cumpridos porque as pessoas moram ali. Né? As pessoas moram ali e falam, puxa vida, se eu sair fora disso aqui, muitas vezes fala, me dá uma vontade, só que eu vou, quer dizer, eu assinei, eu concordei com aquilo, entendeu? Com aquela solução. Então fica difícil até haver contrariar, obviamente, se for feita uma boa mediação, né? Não sem dúvida. Não aquela mediação que as pessoas vão, tudo bem, tá ótimo, vamos fazer desse jeito. Aí você percebe que aquilo não vai ter soluções favoráveis, né? Mas quando as pessoas, você discute o problema, vai e coisa, e as pessoas acham a solução que é boa para ambos, com certeza a tendência é chegar ao acordo, né, ser cumprido, né? Aqui eu estou colocando, antes de falar aqui do coisa, eu quero mandar um grande abraço para o Luiz Negrão, que colocou Amei no Facebook. Então, bem-vindo, Luiz. E aqui o canal... Obrigado pela participação. E aqui o canal do YouTube do Rafael, que é Mais Mediação. Né? Mais Mediação. Então, é legal, ele sempre está abordando vários assuntos, né? Alguns ele traz aqui, mas tem vários assuntos. É interessante aí entrar no YouTube e ver o canal aí do Rafael. E um ponto importante, Iglesias, que eu coloquei até num vídeo recente que eu postei lá no nosso canal, né? Que é o seguinte, né? Toda vez que a gente passa por essa etapa de construir um acordo, né, de moldar conforme as nossas possibilidades, os nossos entendimentos, nós alcançamos um grau de satisfação muito alto. Puxa vida, a gente conseguiu isso. Mas essa satisfação, ela vai se transformar em alegria ou felicidade, conforme cada um tem a sua definição, no momento que a gente cumpre de forma natural e espontânea. Então, a gente tem a satisfação, tipo assim, resolvi esse problema, mas isso se transforma numa alegria, numa felicidade, e que vai nos levar a uma paz de espírito, uma tranquilidade, uma boa convivência, quando a gente cumpre. Né? Então, olha só, é só a gente pensar um pouco. A gente tem um trânsito. Né? Nós estamos concordando que temos que andar em duas pistas, um atrás do outro, respeitando. Se a gente faz isso, o trânsito anda bem, chegamos na hora, não tem problema, né? Ninguém se aborrece. Agora, se você não quer cumprir, aí você quer sair, você concordou em entrar naquela rua, mas quer sair por aqui, sair por ali, cortando, você vai chegar em casa tenso, desesperado e não terá realizado aquilo que você se propôs. Então, aquilo que foi combinado, a gente cumpre, né? E transforma aquela satisfação que a gente teve de resolver um problema dentro de um condomínio, com um vizinho, que a gente até estava brigando com ele, que voltou a ser
um colega, voltou a ser uma pessoa de contato, voltamos a falar mal dos outros, voltamos a falar de futebol, voltamos a falar de política e não sei o quê. Você resgata aquilo e transforma nessa ideia que as pessoas chegaram, né? E podem, naturalmente, seguir mais tranquilos, mais felizes e, naturalmente, com o espírito mais leve. Né? É isso aí, Rafael. E para endossar o que você falou, o condomínio, né, embora cada um vive no seu apartamento, o condomínio o condomínio é o local que você vive e você vive com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, né? Independente de qual o tamanho do condomínio. Tem condomínio que tem 300 apartamentos, tem uns que tem, sei lá, 20. Bom, não importa qual a quantidade. Você está morando num ambiente com várias pessoas, por isso que é condomínio, né? E você optou, né? E você optou para coisa. Então, o condomínio, quanto mais harmonioso ele for, né? Isso não quer dizer que todo mundo precisa ser amiguinhos, não, sabe? Muitas vezes você não tem amizade com uma pessoa, mas você tem um ambiente harmonioso, o que vai trazer isso para você? Vai trazer o seguinte: aquele é um espaço que vai valorizar, a tendência é valorizar, entendeu? Valorizar, e quando ele fala valorizar, não é desvalorizar, porque o condomínio que tem muita confusão e aquilo é visível, aquilo vai desvalorizando, né? Entendeu? Aquilo vai desvalorizando, com certeza, vai desvalorizando. Então, um ambiente equilibrado valoriza o teu patrimônio, né? O teu patrimônio. Então, muitas vezes, não quero ter muito contato. Só que é o seguinte, então faça tudo para aquilo ficar harmonioso, porque isso vai valorizar o teu investimento. Né? Então, vê com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Né? Vê por esse lado. Eu concordo contigo. E nessa hora, né, os gestores condominiais, né, sejam eles síndicos orgânicos ou profissionais, né, deve realmente entender essa situação, fazer a gestão da melhor forma, né, buscar aqueles que tiverem dúvidas, assiste um pouco aí os nossos vídeos que a gente tem feito, né, e outros tantos que estão no canal da APAMEC, que trazem um monte de informações, pessoas muito, muito preparadas para isso, e, sobretudo, entender que o conflito vai existir, não vai ter jeito, vai continuar. Resolveu hoje um, amanhã tem outro, depois de amanhã vai ter outro, né? Não deixa acumular e vai fazendo com que, através das próprias soluções dos conflitos que vão sendo alcançados no condomínio, vai até fazendo com que as pessoas entendam que não precisam gerar tanto conflito, né? Porque faz parte desse processo de solução o entendimento dos porquês e do porquê sim e do porquê não, né? Isso é muito importante nessa hora que a gente tem que lembrar que convive e vive em uma sociedade, né? Perfeito, Rafael. Pô, foi um ótimo programa aí, estamos já no encerramento. Mas antes você falou, né, inclusive, vários vídeos, né? Inclusive, amanhã vamos ter outro assunto também interessante, que é do Clube de Negociadores, que é um parceiro nosso aí mensalmente. Vamos ter a Érica Pascoal, que é diretora comercial, trazendo esse tema, neuronegociação com inteligência artificial. Amanhã, às 8 horas, ao vivo. Rafael, um grande abraço aí para você. Parabéns aí por você trazer esse tema, que é importante, que é fundamental para o nosso dia a dia. Então, um grande abraço aí para você, para os nossos internautas aí, uma boa final de noite aí, né? Que a noite começou faz pouco tempo, final de noite. Né? E amanhã, às 8 horas, estamos aqui. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação.